Fala comigo, produção. Está no ar o podcast de quem faz a engrenagem girar. Se você respira o audiovisual e quer saber um pouco mais sobre o backstage e o show business, o seu lugar é aqui com a gente. Hoje a gente está trazendo na mesa 2 convidados especiais que faz história no audiovisual e faz acontecer, tá? A gente está trazendo aqui para a mesa os responsáveis aqui de movimentos, de grandes festivais, grandes eventos corporativos e reality shows também. Hoje eu trago aqui para a mesa Roberto Denadai e Pedro Denadai da Denadai. Aqui, ó. Os monstros aqui, ó, são mais do que parceiros, respiram audiovisual e são gente da gente que realmente faz acontecer mesmo. Eu acompanho o lifestyle dos dois, assim, eu vejo que, cara, estão junto com o time, faz acontecer, traz inovações, tecnologias e tá nos melhores eventos. Então, essa mesa aqui ficou pesada para falar aí. Muito bom, né? E aqui a gente praxe aqui no nosso podcast, né? A gente, antes de começar, sempre a parte técnica, a gente sempre pergunta quem são vocês, né? Porque o cliente sempre contrata um ser humano que está do outro lado, ele não quer só a parte técnica. Que vamos ser bem realistas. Às vezes ele nem sabe qual é a câmera que você está usando. Ele quer o resultado final. Mas até chegar no resultado final, até falar, ele tá falando com outro ser humano. Então, a nossa essência que leva a gente para outro lugar. Então, é legal a gente saber. Então, eu vou começar por ordem cronológica. Eu vou começar com o Roberto. Quem que é o Roberto, o Denadai, assim? Cara, eu sou uma pessoa simples, brincalhão, né? Sou um cara normal, como todo mundo, às vezes moleque demais até, né? Por 65 anos, mas eu sou moleque. Então, assim, a gente tem aquela filosofia de fazer o certo, ser sempre honesto, procurar trabalhar da melhor maneira possível, né? E família, cara. Eu sou um cara família para show, tanto que a minha equipe toda é uma família. A Denadai hoje é uma família. Meu Sim. Pessoal, minha equipe, todos eles são um parente do outro, parece aquela ninhada de cachorro, né? Um é primo do irmão, do sei o que e tal. Mas a gente tá aí. E agregando cada vez mais acontecer e aprender. A gente tá sempre aprendendo. Essa família, né, é mais que um time, né? Quando você vai, o pessoal abraça as mesmas causas. Eu tenho uma equipe lá que os meninos vieram do norte, né, do nordeste, e eles são família pro show e assim, graças a Deus, aceitaram até hoje o Pedro, que está comigo, a Paula, né, que estão dando continuidade. E hoje eu só estou aprendendo, com o Pedro principalmente, com a Paula, é só aprendendo. A gente sempre está aprendendo, né? Acho que a gente morre quando fala que já sabe tudo. Exatamente. Quando acha entra na sua... sempre falo isso. É isso, sempre falo isso. O Denadai é essa pessoa aqui, simples. Estamos aí para tudo. Eu sei disso daí, né? Que eu lembro que eu fiz um evento com vocês uma vez lá e eu errei no desenho, né? A câmera que eu colocava, acho que a cabeça do tripé, né? Eu não acho que era nem do tripé, era do trilho lá de vocês, do carrinho, não servia. Aí você falou, não, eu tenho uma cabeça aqui, nem cobrou, tipo, eu vou colocar, era uma cabeça cara, não era uma cabeça de tripé, qualquer uma não. Vamos fazer uma propaganda, uma sátira. E não era compatível, eu tava com umas Ursa, com outras lentes lá, não servia, e você, lá era uma maior humildade, os seus técnicos mudaram tudo, foram buscar. Eu lembro que a gente tava na Vila Leopoldina, voltaram, trocaram, cara, não, a gente vai fazer acontecer, tipo. E eu vi que o time tava engajado mesmo pra fazer, tipo, sem pedir, não. O cliente errou aqui, mas a gente vai dar um jeito. Assim. Eu falei, puta, a família aqui é embaçada, é outro jogo. A equipe Denadai, graças a Deus, a gente ganhou um prêmio agora de 2025 da Globo, inclusive, é o que eu sempre falo. O Roberto Denadai ganhou, a Denadai ganhou. Não, é o time da Denadai. É o time. Sem eles, a gente não é nada nesse mundo, entendeu? Exato. E hoje o nosso time, graças a Deus, o Pedro também está ensinando os meninos aí, tem um menino novo lá também, o pessoal que estão arrebentando, cara. Sim. E o Pedrão, quem que é o Pedro? Pô, eu sou filho dele aí. Eu sou filho desse cara aí, pô. Basicamente, eu realmente puxo tudo dele, né? Tudo isso daí, tudo isso que ele falou, eu faço quase que das mesmas palavras. Porque, querendo ou não, ele que startou toda a minha carreira, ele que startou minha vida, no final das contas. E eu quero levar tudo assim pra frente, quero levar a empresa de família, né? Eu sou também uma pessoa de família, levo a família em todo lugar que eu vou. Enfim, eu sou um cara que quer aprender todos os dias. É isso, assim. Eu tô sempre evoluindo. Eu acho que isso que você falou de a gente morre quando a gente acha que sabe de tudo, eu levo pra sempre, assim. Eu sempre falo.
a gente só vai continuar andando quando a gente tem algo para aprender. E eu sou esse cara. Tô sempre aprendendo. Todos os dias eu quero aprender. Pergunto qualquer coisa que eu vejo, assim, que eu tenho curiosidade. Eu vejo que a pessoa domina, assim, eu falo, e aí, como é que faz isso? Como é que... Pô, o que você acha melhor, falando de equipamento? Como que funciona esse equipamento? Por que você tá colocando esse tipo de luz? Por que você tá colocando esse tipo de lente? Por quê? Por quê? Eu sou isso, sou o porquê. O porquê eu sou isso, que assim. move, né, o conhecimento. E vocês dois falaram uma coisa bem interessante que eu vi recentemente, acho que foi no seu Instagram. Realmente tem um rapaz lá novo lá, tá conversando com vocês estão dando oportunidade de estar aprendendo. Que ele falou, agora tá pra câmera. E eu vi você falando, aí, ó, já tá pra pegar a câmera, não sei o que. Eu vi isso aí. Eu achei legal, dando oportunidade pra galera. Porque às vezes o pessoal acha que o nosso mercado. Acha não, tem muita gente que tem um lugar que é assim. É aquela patotinha que não dá. Eu sou estrela, só eu sei operar. Não, cara, existe. Vai passando o bastão, vai ensinando. Ensina que quando você ensina, você aprende também, cara. É o que eu sempre falo, é um ditado que eu tenho, assim, que eu aprendi. Enquanto você ensina, você aprende 2 vezes. Exatamente. Você não tem medo de perder posição, porque cada vez que você está ensinando, a pessoa está só somando com você. Entendeu? E o Pedro, depois que ele assumiu essa parte de tecnologia, essa coisa toda, cara, a gente já, vamos dizer, entre aspas assim, já promoveu uma meia dúzia de pessoas lá, né, Pedro? Tanto que os operadores da Denadai, o Pedro era molequinho, ele ia com, na época, o Marcelinho, que é o nosso, assim, amigão, hoje está trabalhando em outras empresas, que também aprendeu com a Denadai, era um motoboy, aí veio lá na Denadai, aprendeu a ser puta cameraman, operador de câmera, operador de camate, e hoje está em outras empresas. E ele aprendeu muita coisa com o Pedro também, né? O Pedro aprendeu com ele. E hoje o Pedro ensina muita gente, né? Tanto que os operadores da Denadai passou na mão dele. Entendeu? Pedro já é referência, né? Muita gente aí. Hoje nós temos os meninos aí que tá... vou falar nome aqui, o Wellington, o Juninho, a gente cheirar a orelha, né? É o Dejanil. Eu não sei até agora porque que esse apelido, mas enfim, todo mundo tem apelido. A Denadai chega de apelido. Mas é isso. E estão operando Ronin, estão operando a Golcan, estão fazendo muita coisa aí, graças a Deus. E o Pedro está ensinando, né? E eu também, ele está me ensinando também, que estou aprendendo. E a troca. Eu me sinto um atalho, assim, porque, pô, por mais que eu tenha tido muita oportunidade ali, meu pai é o dono da empresa e eu fui aproveitando essa oportunidade. Eu tento aprender tudo, eu sempre tive esse negócio de, pô, é uma oportunidade, então vou abraçar essa oportunidade e fazer o meu melhor. Só que ao mesmo tempo fui muito barrado ali, naquela época, eu era muito novo, e no mercado audiovisual naquela época não tinha gente muito nova fazendo a responsabilidade que eu estava fazendo ali dentro de um cenário, dentro de um set. E não passava muita credibilidade, eu não passava. Então eu fui muito barrado. Eu não quero ele, eu não quero ele. Eu sempre ouvi muito isso. Você é de que ano? Desculpa a pergunta. Eu sou de 93. Eu sou 91. Eu acho que você sentiu isso. Eu sei exatamente o que você tá falando. O pessoal não aceitava, não, cara. Então... Eu senti muito isso. Até por pessoas próximas. Não, eu falava, eu faço. E falava, sabe aquela insegurança? Faz mesmo? Então faz mesmo, porque deixa também... eu ver. Leva o medo do ao vivo, né? Exato. E aí por isso que eu falo que eu sou atalho. Eu passei por uma coisa que... Pô, essa equipe que a gente tem, esse time que a gente tem é muito família. Então, a gente meio que treina eles do zero. Não é que eu ensino, mas eu treino eles do zero. A minha responsabilidade lá dentro da empresa é criar processo para tudo isso, para tudo que a gente faz, soluções de transmissão, enfim. E... eu crio processos e eu falo, olha, vocês têm que fazer desse jeito. E aí eles vão fazendo desse jeito, seres humanos vão fazendo do jeito deles, não tem nem como. Cada um cria a sua forma. E, cara, ali eu tô aprendendo também. Aí eles aprendem, eu falo, não é por esse lado, é por esse. E a gente vai aprendendo juntos. Por mais que eu esteja treinando pessoas que estão começando do zero, eu tô passando essa oportunidade criando atalho. De vida deles, exatamente. Pode te agregar, e aí eu né? aprendo. É isso que eu falo. Aí eu aprendo tudo com eles, assim. Falo, caramba, meu, legal isso daí. O Juninho, por exemplo, é um cara que começou faz 1 ano a fazer a responsabilidade que ele tinha. Ele fazia a parte de montagem de estrutura. E aí eu viro e mexe, eu monto os workshops do nada lá da empresa. Eu falo, vou pegar as câmeras, eu trago umas tecnologias novas lá, pego umas câmeras, pego uns conversores, uns negócios lá pra mexer, eu fico quebrando a cabeça, aí chega uma hora que eu falo,
Preciso passar isso pra galera, porque se eu ficar fazendo aqui sozinho não vai dar. Aí eu o dia que você não tiver. Então, exatamente. Aí eu chego, monto o setup inteiro lá, só que eu falo assim, ó, monta. Eu não falo eu vou montar. Falo, ó, galera, tá vendo aquilo ali? Monta. Aí os moleques ficam assim, o que a gente faz? Eu falei, é isso, eu não sabia. Perdeu então o vocês vão medo, fazer, só É. que é melhor fazer agora do que no set e vocês ficarem E quebrando a não é cabeça. todo lugar que dá essa oportunidade também, porque são Ah, é. equipamentos caros. Você dá essa Exatamente. oportunidade, ele não vai ter em qualquer lugar essa Exatamente. oportunidade. Exato. E eu deixo eles montarem, eu deixo eles quebrarem a cabeça. E no final das contas, eles vão no set e eles já estão dominando. Até eu falo assim, caramba, será que eu tô fazendo certo em deixar eles ir? A mesma coisa que eu tinha, só que eu tô soltando. Por isso que é o atalho. Eu falo, eu não vou cobrar. Acho que não tem isso. Eu vou atalhar. Eu uso muito essa palavra, atalhar esse aprendizado da galera, esse treinamento. E no final das contas tem dado muito E você certo, fazendo isso, vocês conseguem pegar mais trabalhos. Porque você tem Exatamente. mais pessoas qualificadas que vocês podem falar, eu posso aceitar? Posso, porque ele vai dar conta disso aqui quando eu tô no outro. Cara, é uma coisa assim de aprender que eu tenho exemplos que é gostoso. Por exemplo, eu gosto assim de valorizar os meus operadores. Eu tenho o Adriano hoje, a gente brinca que ele é o cavalo, ele é estruturado, mas é um cara, que ele vai no evento, eu tô tranquilo, entendeu? Por exemplo, a gente foi fazer Parintins pra Band. E aí tava faltando um operador, e até fui eu e ele e o Marcelo na época, e a gente foi lá e eu tinha que fazer uma grua de 12 metros, que eu tinha 2 gruas lá. Aí eu ia fazer, eu tava meio com medo, sério mesmo que eu tava com medo. E aí eu falei, Adriano, você vai fazer. Cara, ele ficou com tanto medo que ele saiu fora de mim, não achava ele, eu acabei fazendo, entendeu? E foi. Depois disso, nós fizemos mais 4 Parintins. E ele dirigiu, pegou balsa, o caramba, e fez os 4 eventos, assim, arrebentou. E na época, assim, a Globo tinha umas certas regalias de, não, eu quero tal operador, eu quero isso, eu não quero isso. E hoje é um cara que é requisitado, então é um cara que eu valorizo, a minha equipe toda, o Rai, por exemplo. Então, foi tudo aprendendo na Denadai, entendeu? Sim. E hoje é os caras que estão aí no mercado. E tem a cultura de vocês. Né? Se eles aprendem com vocês, ele tem a cultura de vocês. Então é onde vocês vão ter o olho fechado. Sabe como vocês pensam. O nosso problema é a entrega, entendeu? O problema é entregar. A gente tem uns perrengues tremendo, mas assim, a entrega no final é o que vale, entendeu? E tendo essas pessoas de responsabilidade, cara, o cara não deixa. Eu já tive operadores aí que tá no mercado, num evento da Multishow, o cara falou, não vou fazer essa câmera não, e deixou lá falando sozinho. Ainda bem que tinha um outro no lado que pegou e fez. Então, é aí que você conquista o cliente, né? Tendo essa responsabilidade, né? E a Denadai, graças a Deus, com esse aprendizado que o Pedro tem passado, todos eles brigam para isso. E tanto que a gente estava falando, vai ficar tudo na mão dele. Eu tive um exemplo um mês atrás, né? Que a gente desenvolveu o Pedro desenvolveu umas coisas que a gente está fazendo na transmissão, que um diretor falou para mim assim, Nadai, se ele não tiver no evento, eu não quero essa câmera. Eu falei, peraí, mas e aí? Ele falou, não, sem o Pedro, eu não quero essa câmera. Pelo menos na coordenação, não é nem fazendo a câmera, né, Pedro? E ficou nisso aí. Então, a gente está nesse pé. Aí o Pedro me falou, não, agora a gente está treinando. Então, a hora que treinar, que a gente vê que a pessoa está apta a fazer, a gente solta. Mas, por enquanto, é ele, entendeu? Aí está escravizado. Mas faz parte, né? É uma coisa nova que certeza. vocês criaram, tudo até isso polarizar no time de vocês, até o cliente ter essa confiança. Exatamente. É totalmente plausível, mas a importância de ir treinando. Exato. Porque ficou doente. Exatamente. Porra, Foi até aí um por isso dia, não pode parar. Eu quebrei o pé, na foi verdade. até um dia que ele quebrou o pé e ele saiu. A gente estava num jogo, ele saiu. Mas naquele dia aconteceu tantas coisas que não foi da Denadai, graças a Deus foi... Graças a Deus não, desculpa, né? Mas teve até menino que caiu, que desmaiou lá, que não era da Denadai, teve problemas assim, que quebrou fibra, caiu o gerador, tal, aquela coisa toda. Mas a nossa parte repercutiu um pouco, porque faltou ele também para solucionar certos problemas, né? A gente correu atrás, mas milagre não dá para fazer. Então, nisso aí foi onde que pegou. Falei, se o Pedro tivesse aqui, tinha resolvido algumas outras coisas, né? Sim. E eu sou franco a dizer, tinha mesmo, sabe? Que a gente é falho, né? E ele, como criou, sabia todos os caminhos. Mas foi legal, assim, até de saber, porque é o valor que ele está tendo que eu falo para ele. Cara, sem ele hoje na Denadai, eu não sou ninguém, cara. Nessa parte que ele está desenvolvendo. Cara, mas isso eu fico até feliz de ouvir essas histórias assim, porque para vocês hoje, não sei, tomar que não é comum a família estar trabalhando. Mas não é comum.
Quantas empresas a gente vê que o pai batalhou, criou, só que aí ela não desenvolve mais porque, tipo, o pai não consegue dar conta de tudo. Os filhos surfam da onda do pai, que o pai pegou, só que não segue o legado. Uhum. A empresa tá fadada, ou ele a vendeu a falir. Exatamente. Vocês estão levando um legado, a família tá lá e o time é como uma família. Exato. Então, não vai parar o legado, vai seguir. Só que isso não é comum. Não. A gente roda várias empresas, não é comum. Cara, a Isso é gente muito tem bom. essa coisa, porque, por exemplo, falo do Pedro aqui, na parte de tecnologia, na parte de gestão de pessoas e tal. Agora tem a Paula, minha filha, cara. Sim. Sem ela, A Paula ela cuida da a parte burocrática eu falei com a Paula quando a gente burocrática, trabalhou. cara, ela é fora de série. Vamos falar o que é verdade, CDF, né? Paula ela gosta de tudo perfeito, sabe? Ele tem que ter na parte burocrática. E ela se não tiver entrega, isso aí. cara, a documentação, tudo que for parte de burocracia, de área comercial mesmo, de faturamento, de orçamento. A Paula, eu te amo. É fora de Tem série, que cara. ter essa pessoa, tem que ter. A gente tem também a nossa Paula, que é a Larissa. Ah, Ela cuida toda essa parte burocrática da empresa. Porque não parece, cara. Ó, poucas vezes que eu falei, eu tomei a frente dela por eu atropelar o processo, uhum. deu merda, tá? É o que acontece Deu merda. comigo. Quando eu falo, ela falou, por que você falou isso? Por que você fez isso? Por que isso aqui? Porque ela tá acostumada. Aí uma coisa que eu não sei, uma leizinha, uma vírgula que tá lá, eu achando que isso não dá nada, no final dá. Dá. Então, Então a gente tem que respeitar cada um, né, no seu quadrado, porque se não tiver essa união, tem os perrengues, né? Discute aqui, discute ali, com os funcionários mesmo. A gente discute, tem isso e aquilo, mas é tudo pro bem, sabe? Sim. Tudo para melhorar e para melhor entrega, né? E eu ouvi, tipo, não só eles ouvirem, né? Vocês ouvirem também, Sim. porque já passei também aqui, ter funcionários, tudo, e a gente acha às vezes que tá certo, falando, segue ali, eu tô vendo o cliente. Mas não, às vezes você tá com uma visão que você não tá vendo a Exato. galera da técnica, Renan, vai dar merda aqui, Exato. Renan, me ajuda aqui, E faz isso aqui. E é assim mesmo, cara. Tem que ter essa É troca. o que eu sempre falo, errar é humano, persistir no erro é burrice. É. Né? Então, por isso você tem que acreditar nas pessoas que você tá pondo por exemplo, eu mesmo. Se você não acredita no seu time, já tá errado. Já tá errado. Então, eu mesmo, eu vejo hoje, muita coisa mudou. Então, daquela época que eu fazia, o Rai mesmo, que é um cara de montar estrutura, de praticar essa coisa toda. Às vezes eu quero atropelar e falo, não. Aí eu vou fazer do meu jeito, dá errado, ele vai lá e reforma. Aqui acontece muito, tá? Os caras não Entendeu? deixam. Então é tudo isso. Então, graças a Deus, com relação à equipe de Nadai, nós estamos de parabéns. Não, e são excelentes, assim. E um dia eu ouvi uma frase que era um coach que tava falando, né? Ele falou, sua equipe, se a sua equipe não é boa, se você fala mal da sua equipe, são uns patetas, você é o rei pateta. Exatamente. Você é o rei pateta. Exatamente. Porque se sua equipe é ruim, você é mais ruim ainda, porque tá Exatamente. permitindo isso e não tá evoluindo, Exatamente. sabe? Então, não fale mal. Vai lá e melhora, construa. A gente tem, se eu for falar de todos aqui, um por um, Fernando, por exemplo, fala aí. Fernando, professor Pardal. Fernando, cara, é aquele cara que ele conserta relógio com luva 3/4 de mão para trás, sabe? Então, você dá um negócio para ele vai até descobrir e fazer, entendeu? Olha só. Então, é muito gratificante tudo isso. E isso só cresce a empresa junto, né? E Legal, também outra coisa que eu falo também, não é a gente pegar só pra gente. Eu consigo distribuir para eles, sabe? O agradar cada um. Pode falar o que for, mas financeiramente você tem que dar sempre o melhor para eles. Entendeu? A gente procura fazer o melhor que a gente O pode. funcionário onde tem o condições. funcionário tá bem com você, ele tá Exatamente. entregando. Acho que ele. Se tá na dificuldade, acho que transparece, estamos passando por um momento delicado agora. Exato. Se o time tá engajado, o time vai estar com você. Vai. Só que na hora que vier a parte boa, vamos todo mundo bem. Exatamente. Porque você Eu tava com a procuro gente, né? fazer, cara, o melhor que eu posso, eu procuro fazer para eles estarem. Teve muita gente que saiu e hoje pede para voltar para Denadai, entendeu? Sim. Então é porque a gente tá atendendo legal, né? Que o mercado hoje em dia é só baixando, né? E a gente tá mantendo, entendeu? Isso que você tá falando é real, né? A Abracadabras, né, a empresa que eu atuo de frente, assim, a gente cresceu muito na falha de outros clientes e muitos saíram da gente que achava a gente caro, né? Mas eu acho que o Exatamente. cara é relativo, a gente... Assim, se o cliente não tem dinheiro, a gente tem como fazer, eu vou fazer pro cliente, eu não vou fazer pelo valor. Exatamente. Você acredita na sua ideia, no seu projeto? Vamos fazer. Exatamente. Vamos fazer. Eu nunca deixei de fazer um evento por causa de um valor. Jamais. Também eu não vou prostituir o mercado. Sim. Existe uma diferença muito grande de prostituir e uma Exatamente. coisa, tipo, eu não tenho, Renan, a verba, eu preciso fazer. É diferente. Jogar limpo
Exato. do que se prostituir. Exatamente. Só que teve muito cliente que saiu e depois volta. Volta Porque é o atendimento, né? A qualidade de trabalho, é tudo. Nossa, eu fiz tanta coisa para chegar onde a gente está. Eu desenvolvi equipamento que eu ponho de graça para poder mostrar o equipamento realmente, né? E o cliente que dá essa oportunidade de você pôr e testar também, né? Sim. Então tem a Band, por exemplo, foi uma empresa que hoje eu agradeço. Hoje eu não faço nada praticamente para a Band, mas eu desenvolvi muita coisa estando na Band, entendeu? Deu muita oportunidade da gente mostrar equipamento, criar equipamento, e foi na Band. Na Band eu tive uma grande resistência no começo por ser novo, mas eu consegui furar uma bolha na parte de áudio na Band, com o Finado Bonfim. Vocês conheceram? Bonfim foi meu irmão. Finado Bonfim abriu as portas pra mim lá e falou, eu entrei toda a parte de áudio de estádio de futebol, que eu colocava os booms, todos os microfones lá, e eu lembro que na época a gente colocou mais de 30 microfones, entregamos, coloca pros futebols. Não voltou metade, tudo quebrava. Assim bolado, não voltou. Assim mas naquela época eu assumi no peito e o Bonfim me ajudou e eu não entendia nada. Ele podia muito bem ter me barrado, ele não, vamos lá, Renan, eu aposto, aí ele traz os relatórios com a equipe técnica. O Bonfim era um parceiraço. Finado Bonfim. Me ensinou muita coisa. Me ensinou também. Mas enfim, é isso, né? Denadai tá aí, estamos desenvolvendo muita coisa nova, né, Pedro? Sim. O Pedro está criando muita coisa nova de transmissão, né? Porque movimento de câmera não tem mais o que você inventar. Quando vocês falam criando coisas novas de... Não, eu não vou pular a etapa. Que eu vou querer saber, não vou querer saber a tecnologia que jamais vamos abrir. Mas vamos criar uma linha de raciocínio aqui. Como que nasceu o Denadai? A empresa Denadai? Cara, eu entrei, eu jogava futebol e fiquei desempregado. E meu sogro ele era um zelador da TV Cultura no Parque Novo Mundo, das antenas de rádio. Lá tinha um campo de futebol profissional. E eu jogava bola e tinha o time da Cultura. E eu fiquei desempregado, eu estava lá e comecei a jogar bola lá junto com o pessoal. Treinar, aquela coisa toda. E no desemprego eu parei de jogar bola. Aí um diretor lá, o Reginaldo na época, falou, pô, o que tá acontecendo? Não sei o que. Eu falei, eu tô desempregado, tô desanimado. Ele me chamou, falou, você tem carta? Eu, né, carta? Tenho, né? E fui lá para trabalhar de motorista, temporário. E nessa daí eu entrei na Cultura. Comecei a trabalhar de motorista e tal, e aí comecei a mexer na câmera, aprender essa coisa toda, fui aprendendo, eu era curioso, né? E aí o pessoal foi me ensinando e me passou para Cabo Man. E de Cabo Man, veio a primeira grua lá. Puta, grua, ninguém queria montar, cara. E tinha o programa do Cocoricó. Aí num certo dia lá... Cocoricó assisti muito. Um operador de grua faltou, tava doente. Aí tem o Capetinha, que hoje eu agradeço de coração também. Falou, pô, se não tiver a grua não vai gravar e não sei o quê. Tá falando, a grua é aquele trambolho ali, eu monto. Pô, você monta? Terceiro dia lá, né? Eu ajudei o menino a montar e montei. Aí ele falou, então tá, vamos lá, você vai fazer a grua pro Cocoricó. Então tinha um movimento de fazer, pá, no respiro, era o Capetinha na câmera. Pô, beleza, vamos fazer. Autorizaram a mexer na grua, e aí foi. Eu vi a grua e falei, pô, vou criar um negócio desse. E aí a gente foi indo, eu peguei meu tio na época, a gente montou a primeira grua pro Bem Brasil, coloquei de graça 3 meses, meu tio foi trabalhar comigo. Como que você comigo. levava essa grua aí? Como que você levava essa grua pra lá? Levava num Fusca, cara. No Fusca? Como? No hack, era um negócio assim. E o pessoal, que era o Marcelo Amic da Cultura, acreditou e a gente pôs. E a gente punha, né, a grua lá e tal, e aí ficou a grua e a grua velha da Cultura falou, não, abandona isso, que era um trambolho, precisava de 6 pessoas para montar, e a nossa, 2 pessoas montavam, que era aí meu tio na época. E foi, cara, e começou, e aí eu criei a Denadai, e aí a gente começou a fazer grua para futebol, um chefe de almoxarifado da Cultura falou, pô, Nadai, tem uma grua assim, eu vou te pôr na Band para fazer e tal. E aí começou, cara. Começamos a fazer na Band, futebol da Copa São Paulo, e isso foi crescendo, e aí apareceu o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, e foi crescendo. Vai ganhando a confiança, aí né? Foi ganhando, e aí criou a Denadai Equipamentos. Né? Eu criei o nome Denadai Equipamentos com meu tio, e começamos. E hoje no mercado tem meu primo, que é o Ivandinho, está com a empresa dele. E aí foi, cara. E aí foi dividindo, né, as coisas, o mercado foi acontecendo. E surgiu, mas a história é muito longa. Se eu for ficar aqui, é um dia todo. É um episódio de podcast só para isso. Sabe o que eu acho legal, o disruptivo? Hoje é muito fácil a gente querer fazer. Vamos lá, eu quero uma grua. Beleza, você pode comprar, pode contratar. Sim. Uma coisa é você criar, fazer. Você vê a dor do mercado e fala, eu preciso fazer aquilo. Mas grua, não. Mas para ali, ela tem uma peculiaridade diferente. Exato. Eu preciso adequar ela para aquele projeto. Isso não é para qualquer um. Não. Porque uma empresa
Não, Você tem a gente foi customizando as gruas. Por exemplo, Vila Belmiro não tinha grua. A gente criou uma gruazinha só para colocar na Vila Belmiro. Grua que é apertadinho lá, né? Que é apertadinho. Eu fazia o telão da Vila Belmiro. Era grua com cadeirinha. Então foi. Aí depois começou. Aí a gente foi para Record na época, né? Aí tinha o Camate, né? Aí eu falei pro Nelson Garrafão, que era o diretor de operações da Record. Falei, Garrafão, vamos pôr o Camate, né? Tá, pô, mas aí o cara não vai acompanhar. Eu falei, não, eu ponho a mão no fogo. Meu primo vai fazer, eles vão fazer. E no dia que a gente foi estrear, cara, meu caminhão na estrada da Serra das Araras quebrou. Parou a Serra das Araras. E agora, o que a gente faz, cara? Mas pus uma split, correu, e a gente pôs a grua lá, o Camate, com a cabeça remota, e aí que começou a cabeça remota. Paulo Verri lá no sul e a gente aqui em São Paulo. Sabia que o pessoal tem muita dúvida que uma Camate de uma grua? Acho que vocês podem explicar. A Camate é uma marca. Então a Camate, ela tem a grua Camate com a cabeça remota Camate. A grua é simplesmente um pêndulo, né? Um bastão, é uma grua de ferro. É um produto, é um equipamento, né? Qual que é a diferença da pessoa que opera lá em cima e a pessoa que opera embaixo? A pessoa que opera lá embaixo, ela tem que ter controle do joystick, tem que brincar de videogame mesmo, sabe? E conhecer, além de conhecer plano de câmera, tem que conhecer do joystick. E lá em cima? Lá em cima o cara faz a câmera. E quem faz o movimento? Aí é o grueiro. O operador. São duas pessoas para operar. São duas pessoas. Como começou isso daí? Na verdade é o mercado, né? A gente vem vendo a progressão do mercado. A grua na cadeirinha era o operador de grua. Lembra na época de cinema? Tinha sempre um assistente. O assistente era o foco. E cinema não faria. Tá lá em cima. Só que sempre. Se você for olhar, as primeiras gruas eram duas pessoas, não era só uma. Um fazia a câmera e o outro fazia o foco, com duas cadeirinhas. Sim. Começou ali. Cinema mesmo, né? Cinema mesmo. Foquista tal. Daí até que hoje vem é assim. Até hoje é assim. Cinema é. E aí na transmissão, uma pessoa. Você vê o mercado, cada vez menos pessoas fazendo um só equipamento, uma só transmissão. E aí tem a grua com cabeça remota, faz pan, tilt, zoom, foco, íris. Hoje em dia tá fazendo vídeo e ainda faz o movimento de câmera. Então a diferença é essa. Lá o cara fica focado somente no enquadramento. Junto com o foquista, aí tirou o foquista, ele já fazia o foco e zoom e o enquadramento. Desceu, tinha outra pessoa fazendo o braço, o movimento que ele quer. E aí agora a Camate faz tudo isso sozinho. É isso. Basicamente. Camate, assim, Camate é a marca. Por exemplo, a Denadai tem a grua Denadai com a cabeça remota Denadai que a gente fabrica. Nós temos. Camate é uma marca, a Jimmy Jib é outra marca. Jimmy Jib e Camate, a Jimmy Jib era um sócio da Camate que se separaram, aí o cara criou a Jimmy Jib para concorrer direto com a Camate mesmo. Então, como tem a Denadai hoje e outras marcas, né? Então a gente fabrica a nossa cabeça remota, a gente fabrica a nossa grua, a gente customiza ela, tanto nosso que eu tenho trilho. Os nossos trilhos, os dollies, a gente fabrica, né? Eu tenho 3 dollies importados, né? Mas a gente cria o nosso ligeirinho, essa coisa toda, torre, a gente fabrica também. Então, é customizado, de acordo com o cenário. Eu ia até falar uma coisa que me cortou. E a marca é uma marca. Camate é uma marca, entendeu? A grua todas elas são iguais. Só que a grua é uma grua Camate, que ela é feita de fibra de carbono, aquela coisa toda, né? E até, às vezes eu te falo hoje até é difícil falar uma coisa dessa. Às vezes a nossa grua, ela é mais resistente ao vento e ao clima, que eu faço ela toda furada para não pegar vento. Às vezes não. Para o cara segurar. Posso provar que para segurar o movimento, entendeu? Então, ela é bem melhor. Tanto que, eu lembrei, hoje eu tenho uma grua, eu tenho 4 gruas, ela tem 25 metros. Uau, é grande isso aí. É grande, entendeu? Que foi quando na Band a gente desenvolveu ela para fazer, até o Luciano do Vale falava, pô, lá vai o ferreiro, né? A grua lá do 3º anel do Morumbi para descer, e a gente pegava os gols lá embaixo. Então, foi se criando essas coisas, né? E aí começamos a colocar em shows e tudo mais, e tá aí até hoje. Até hoje eu uso ainda, né? E o legal que aí também exige uma questão de segurança, né? Porque são coisas pesadas, está passando no público, tem tudo. Totalmente. Tem que ser totalmente seguro, tem que ter cálculo, tem que ter um engenheiro que assina uma RT, que faz o laudo técnico, entendeu? Então, a Denadai todas tem as tudo nossas isso, né? tem, todos os nossos equipamentos todo o meu equipamento, a gente tem o projeto, tem o técnico, o engenheiro que assina o nosso projeto. Tanto que, para a Globo, por exemplo, mesmo,
a Patrícia do trabalho, lá do trabalho, da Segurança do Trabalho da Globo, exige tudo isso. Então, a gente faz tudo certinho, cara, para não ter esse tipo de problema. Todos os anos a gente reatualiza todos os equipamentos. É importantíssimo, manutenção, né? Porque entendeu? realmente mostra o porquê que vocês estão no mercado há muitos anos. Não é, vocês não, de novo, não são aventureiros. São uma empresa séria que preocupa, tem a parte da engenharia, tem a parte burocrática, tem a parte de segurança, tem a parte da entrega, tem a parte da criação e da operação e o desenvolvimento do time. Exatamente. Cara, vocês... Para montar, por exemplo, coisa, você monta um praticável de 10 metros de altura, pô, para estaiar ele. Pô, muita gente hoje vai lá, vou pôr uma câmera lá em cima, 6 metros, vou pôr um andaime de pedreiro. Aquilo balança, né? E hoje o praticável da Denadai, não. Você monta uma torre de 10 metros, por isso que eu falo, aí tem o Rai, tem o João, tem os meninos lá, tem novinho hoje, tem muita gente lá que é treinado para montar uma estrutura dessa e travar com cabo de aço, com peso, com tudo. Uma para a câmera não balançar com o vento. Outra que tem uma cobertura que vira um paraquedas, né? Com aquele vento todo. Então a gente põe. Eu tenho 12 praticáveis na Marquise do Pacaembu que tá lá e não mexe, cara. A única coisa que a gente faz lá é ir trocar a lona, que às vezes o vento é muito forte para trocar a lona. No Morumbi, com o seu Mauro também, Allianz Parque. Então tem toda essa estrutura já fixa nos estádios, né? Vale acrescentar nisso daí da experiência dos profissionais que montam, que todos eles, por mais que sejam família, tudo isso é dali que ele falou, todos os nomes são famílias do Rai, que é o nosso gerente de operações. Ele trouxe todo mundo de Natal, todo mundo veio de lá, tudo família, irmão, primo do primo, não sei o que lá. Só que vale acrescentar que não é qualquer pessoa. Não. Todos eles têm experiência com obras. Exato. Então são estruturas que são fixas e todos eles sabem como que é fazer um furo num bloco, como que é colocar um bloco que vai prender um praticável. Todos eles. Tem mestre de obra ali. O Rai foi mestre de obra por muitos anos. Então ele é um cara que sabe o que ele está fixando. Não é simplesmente pôr, que ele falou, um andaime. O andaime para fazer uma estrutura na obra, precisa ter. Só que a gente coloca um andaime para fazer o praticável, entendeu? Às vezes tem isso. Então é bem diferente. A gente já viu muitos andaimes porque a fabricação dele é totalmente estruturada para não ter folga, para não balançar, né? Tem X, tem um monte de coisa. Por exemplo, a gente foi montar agora o show lá de Ribeirão Preto. Aí o cliente pediu 4 praticáveis lá para colocar. Só que no campo, eles forram o campo. Você não vai furar o campo para estaiar um praticável. Então, tem uma técnica que o Rai criou lá de pôr peso. Nós temos as anilhas, tem 5 toneladas de anilha lá que leva... Quando você forra, distribuição de peso, mexe, vento, né? exatamente. E aí põe o cabo nas anilhas e forra para não mexer no estádio. Então, tem toda uma técnica. Foi desenvolvendo, são 27 anos de Denadai que a gente foi aprendendo tudo isso junto. Quando você falou para mim que é muito... perrengue, muitos perreios lá, mas é pra isso. Exato. Tem que passar, porque se você não passa, você não desenvolve, Exatamente. você não continua criando, porque você não sabe. Uma coisa é você fazer, um jogo no Allianz Parque, ou um show, que muda também, que aí no show eles vão forrar e colocar lá. Uma coisa é você ir pro Morumbi, que é outra estrutura. A arquibancada pula, cara. Vocês sabiam disso? A arquibancada pula. Tem umas coisas assim que nem, por exemplo, quando começou a Denadai, o Pedro tinha 6, 7 anos. Com o Rai, por exemplo, tem uma história que está até no meu livro, que eu vou publicar ele ainda. A gente começou a montar praticável, não tinha dinheiro para comer, cara. Eu e o Rai e o Pedro fomos montar 2 gruas para teleimagem na época, no Morumbi. Cara, montamos os praticáveis, choveu pra caramba, nós dormimos atrás do câmera, na lona do praticável, dormimos, eu e o Pedro, ficamos lá, acabou o jogo. Pedro tinha 6 anos. 6 para 7 anos. Olha só. Eu já dormi muito em cima da laje do São Caetano. São Caetano? Meu pai montava um praticável com uma lona baixa, um dia de chuva, isso ninguém sabe. Não. Acho que nem minha mãe sabe. Vai saber agora. Ela vai saber agora. Mas eu ia, quando tinha 6, 7, 8 anos, eu ia. Meu pai montava, a gente subia na laje do São Caetano. Meu pai montava vários praticáveis da linha de impedimento. Enfim, a Denadai montava e montava uma parte. Esse à parte era um baixinho, era um queijinho que a gente chama, com uma lona, pra gente dormir. Era a nossa cama e ficava lá. Até a gente chegava 3 horas da manhã e depois... E como eu tava falando, não tinha dinheiro para comer. Aí acabou o jogo, e agora nós com fome, meu, para desmontar aquela coisa toda. Era o jogo à tarde. Sei lá quantas horas. Pô, cara, aí... A torcida deixava pacotes de pipoca, cara, ainda pela metade.
Fomos pegando, Pedro come pipoca, eu e o Amarradão, Rai, a gente pipoca comia boa, pipoca. Cara, Comia pipoca lá e fazia, e foi, cara. E aí foi acontecendo, foi criando, e graças a Deus a gente chegou a fazer Brasil todo, né? Estamos aí com o Brasil todo, a gente atende. Cara, isso é importante, porque vocês nunca esqueceram realmente da essência, né? De onde Não, vieram, como cara, fazendo. não. Por isso que o time, quando tá lá, ele se sente realmente em Exatamente. casa, uma família mesmo. Hoje assim. até que eu falo, hoje até luxo, né? O cara vai sair daqui para ir no Pacaembu, tem verba de alimentação. Entendeu? O famoso perdim, né? Entendeu? Então e graças a Deus a gente está no evento, não tenho vergonha de falar, a gente está no evento, além do cara estar com a verba de alimentação, a gente vai no restaurante, vamos comer, vamos tomar, e a Denadai vai lá e banca ainda essa parte para os caras ficarem com a verbinha, que eu fui na TV Cultura, quando a gente fazia a missa de domingo, então a gente saía lá, carregava, fazia um jornal da cultura, aí saía da cultura e ia para Aparecida do Norte, então a cultura dava lá uma verba para nós hoje vai ser uns R$120, vamos supor. Então a gente com essa verba, cara, guardava para aumentar o nosso salário. Aumentar, né? Então eu guardava. Que teoricamente era para você comer, passar o dia que ali. Tinha uns que a gente tinha o pif-paf, que ia daqui na Aparecida jogando pif-paf, perdia a verba no pif-paf. Mas essas coisas, né? Que a verba é um reforço que a gente tinha, né? E eu fui um desses, que eu guardava dinheiro da verba para poder aumentar o nosso recurso, para comprar leite para eles. Entendeu? Então eu fui aprendendo muita coisa na televisão com a TV Cultura, cara. A televisão sempre será uma grande escola, né? Exatamente. Do que fazer e do que não fazer. Exatamente. Exatamente. Como diz, né, o ditado, Deus te deu uma boca para falar menos, e eu falo muito, 2 olhos para enxergar bastante, 2 ouvidos para ouvir mais, né? Então é um você ditado, absorve muito, absorve, solta, né? você consegue filtrar. Quando eu fundei aqui a Abracadabras, né, dos intuitos era deixar o audiovisual mais democrático e diferente, porque eu também vim da escola de televisão. Eu era diretor de TV, fazia os cortes, eu representava uma marca chamada Newtech, que era os TriCasters, eu dava treinamento, ajudei a desenvolver alguns TriCasters, e eu fui pra televisão. Fui dar treinamento e, obviamente, operar. E eu não gostava muito do jeito que é... Engessado, né? Engessado, e como a direção cuidava, sabe? Eu via muita... Tipo, eu já vi DTV brigar com o operador de câmera, desligar a câmera e ir embora. Eu falei, não vou mexer. Isso é na porrada. Eu vi isso, tipo, não é... Acontece, meu. Cara, Hoje não muito, mas... Com ele mesmo eu tive experiência. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu via muita droga envolvida, porque a televisão, a rotina era diferente, cara. Era, tipo, para os caras se manter na performance... Não tinha hoje, a gente vai treinar, vamos cuidar da saúde, não tinha isso. Não tinha. Isso eu tô falando quando eu comecei, 18 anos lá, molecão ainda, não sabia de nada, mas... Tipo, eu falei, não quero isso pro meu futuro. Nem tinha empresa ainda. Foi onde eu fui pensando em criar. Falei, não, eu quero criar uma parada diferente, quero fazer. E, cara, é diferente. Hoje, e aí desenvolve. Aí eu trago muita família, igual vocês. Eu quero fazer um ambiente. Eu na TV Cultura, quando eu aprendi o mercado aí fora, para você ter uma ideia, eu trabalhava na TV Cultura e saía da TV Cultura e ia fazer freelancer fora. Olha. Então, praticamente, eu virava, né? Era uma coisa assim que para aprender. Até eu tive essa liberdade que o diretor me liberava. A gente tinha na Cultura aquela coisa, vou fazer um freela amanhã, a gente ia lá, trocava escala, aquela coisa toda. Então eu aí no mercado aí fora, muitos cabo-mans, que eu vejo hoje até cabo-man da minha época, que está ainda de cabo-man, que me ensinou, cara. Então eu vejo ainda e falo, caramba, o cara tá aí ainda. Era para mim estar lá também, não, mas eu quis aprender e ir para fora, né? Desenvolver. Você quebrou, você foi disruptivo, né? Você foi desenvolver. Eu dei muito emprego para pessoas que eu trabalhei junto na TV Cultura. Tanto é que tem um operador hoje de Camete nosso que é o Djalma, que ele trabalha na Cultura e tem futebol, ele tá com a gente fazendo. Olha que ideia. É gostoso, sabe? É gratificante. E qual que é hoje o maior nicho de vocês que vocês fazem? Mais futebol, mais shows? Mais hoje é diverso, né? Tem muito show, né? Da Multishow, futebol, e às vezes uma novela ou outra, né? Que tem... Acho que o carro-chefe respondendo curto e grosso é futebol. O carro-chefe é futebol. Quarta, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo. É futebol. É assim nossa rotina. É futebol. Quarta, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo. Todas as vezes. Às muitos anos, né? Quinta, às vezes quarta, quinta. É porque agora, né, com a internet não tem mais aquele horário fixo que todos conhecem, de domingo. Porque antigamente quem pagava os horários era de acordo com exatamente. Agora não, agora... Pô.
E Agora a gente tá vendo aí a Copa, tá vendo tudo aí, como é que tá a gente mudando, atende então... nessas duas emissoras e YouTube, então é pauleira, porque tem futebol para um, para outro no mesmo dia, então às vezes uma equipe tá para lá, outra tá para cá. Eu acredito que isso ainda vai aumentar muito, viu? Que Deus abençoe, cara. Eu acredito, o mercado tá desenhado para ampliar isso, porque tinha muitos campeonatos que não eram televisionados, não eram divulgados, os streamings veio para dar... Campeonato feminino. Olha como tá gigante o campeonato feminino, graças a Deus, isso daí eu acho... Exato. Vocês fizeram agora recentemente, né? Acho que da seleção. A gente fez o jogo da seleção. Na Arena Corinthians. Isso. A gente tem feito bastante jogos, graças ao bom Deus. É um resultado de um eu trabalho. Já cheguei a fazer feito, até velório. Velório. Mário Covas, quando faleceu, a gente pôs uma grua lá em Santos pro velório dele. Do Pelé a gente transmitiu também. Querendo ou não. O do Pelé eu participei também. Eu fiz a parte, eu trabalhei na transmissão para uma TV da Arábia Saudita, com TVU. Eles precisavam transmitir. Pô, uma repórter lá de última hora, eu tava na praia, cara, que era fim, se não me engano, era fim de ano, né? Alguma coisa assim, feriado, alguma coisa. A gente treinou muito. Teve que achar uma equipe de última hora e eu falei, como que eu vou achar uma repórter que fala 3 idiomas, mais. Desculpa. Não, uma repórter que fala 3 idiomas, mais mandar um TVU. Cara, foi difícil, mas deu. Era o Pelé. Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Acho que esse daí não dá pra tirar do No Perturbe, porque são os filhos da minha irmã. Então, acabaram notícia boa, graças a Deus. Então, cara, fiz velório que eu ia falar também, cortando vocês. A gente treinou muito operador com formatura. Com casamento, fiz muito casamento. Você usava mais como um treino. E a gente fez casamento, eu fiz casamento da filha do Zezé de Camargo, da Vanessa Camargo, fiz casamento do Denilson, fiz casamento pra caramba de artista aí, meu. Casamento, eu nunca imaginei que vocês fariam casamento. Franca Aguiar. Põe a grua nos casamentos, na igreja. Olha que legal. Porra, como é o nome dele, meu? É aquele forró lá, esqueci. Frank Aguiar, eu fiz casamento, cara. No gritinho lá. Eu fiz grua pra levar artista, pra igreja, levava o apóstolo Hernandes, punha a grua no palco. E aquelas gruas que vai em carro, vocês já fizeram? Já, muito, câmera car. Na maratona, né? Eu fiz uma grua o cara me deu uma bolha do helicóptero da Globo, que era antiga, a gente fez um suporte pra pôr a bolha do helicóptero numa grua, numa van da Globo, e a gente fazia a maratona. Hoje já tem outros aí que aí começou, né? Aí, aquilo que eu te falo, a gente cria, os caras copiam e aí começa a fazer mais barato, né? Mas fiz 5 anos maratona com a bolha do helicóptero da Globo no carro. Rapaz. Cara, eu acho que o legal da nossa empresa é que a gente tava falando aqui, né? A gente customiza os equipamentos pro audiovisual. A gente é tudo voltado pro audiovisual, tudo. A gente vive essa dor que você fala. E aí o cliente vem, a gente entende qual que é a necessidade, pensando tecnicamente como que vai ser o melhor enquadramento, movimento e tudo mais, e a gente cria, estrutura de praticável a gente faz conforme a demanda do ambiente. A gente, no podcast... Não, esse é o diferencial. Não é produto de prateleira. A grua é tanto... A gente fabrica ali, meu. O que você tá precisando? A gente... tem lugar que não dá para pôr um praticável, a gente coloca uma grua. Sabe? Exatamente. Então a gente coloca... De impedimento. Tem que ter praticável ali, a câmera tem que ficar lá. Não dá, a gente coloca uma grua. Né? Logo do impedimento. Bauru, o cara fica lá. O cara fica lá numa grua. Bauru, por exemplo, quando ia fazer o jogo para Campeonato Paulista lá, tinha um telhado para pôr as câmeras de impedimento. Não tinha como. Você pôr no telhado, quebrava as telhas e tudo mais. A gente foi lá, olhou, tinha uma lajinha e tal. Eu falei pros... Na época era o Toné, mas a gente tem que pôr 2 gruas aqui, Toné. E nisso ficou, cara. Eu tenho até foto disso aí tudo. Pôs 2 gruas e foi. E aí começamos a colocar e todo jogo em Bauru tinha que pôr 2 gruas lá para impedimento. Então, tem outros estádios. Copa São Paulo, a gente criou muita coisa em Copa São Paulo, que eram estádiozinhos de interior, né? Então a gente criou muita coisa para isso. E foi aonde a Denadai conseguiu evoluir bastante coisa, né? E estamos aí, cara. Pô, demais. Eu tava pensando aqui também, vocês falaram que como vocês vão desenvolver, né? Cada projeto, cada solo tem sua peculiaridade. Tem uns furinhos nas gruas, tudo. Eu fico imaginando Interlagos quando vocês fazem o festival. Nossa, porque ali bate um vento absurdo, né? Imagina, realmente, se não pensa... Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas vocês, como especialistas, se não pensar nisso, vocês vão sofrer lá. Cara, nossas gruas, cerca de 70% da força que o vento faz, a gente elimina. E uma grua de 25 metros, se não tiver, cara, não é uma pessoa... é só um operador
que controla uma grua de 300, de Ela de tem 25 700 metros. quilos atrás. Ela tem 700 quilos atrás, na frente, uma grua gigantesca em Tem um cima de operador de público. vocês lá. Mora aqui, do lado aqui, inclusive. Ele era nosso, agora ele tá pro Douglas da Checkmate. É o Júlio. O É, Júlio. não sei se é Não, esse. acho que não era ele, não. Não? Não era ele, não. Não é Júlio, não. Mas é que eu não me recordo. Eu vejo às vezes. Ele faz com vocês ainda. Ah, é? Eu vejo. Eu preciso ver. Mas tanta enfim, gente, cara. a gente Mas- é pensado para fazer isso, né? Cerca de 70% da força contra o vento a gente consegue eliminar com isso daí, porque é só um operador. É física, né? Quem falou que não ia Exatamente. estudar isso aí lá na Exatamente. escola, Tem não que vou ter usar, ó. isso, cara. A gente- Não vou fazer É cálculo. específico. Quando a gente começou, a gente fez a primeira fazenda da Record com a grua de 25 metros lá, a gente pôs lá pro show. Meu, deu um vento, uma chuva que nós precisamos ficar segurando a grua em 3 lá atrás. Foi fora de série, cara. Segurar em 3, mesmo ela toda furada, porque o vento era muito forte. E a gente saía dela lá de cima para descer e entrava assim no palco, né? Na lona do coisa. Meu, foi umas imagens fora de série, né? Na época. Hoje tem drone, então já eliminou bastante coisa dela, né? Mas a gente usa ela Ah, não, ainda. mas acho que o movimento da grua é ainda. É que é específico, é o que a gente É fala, a gente diferente faz aquele- específico. tem aquele o movimento rasante é- dela, né? Mas é que hoje o drone substitui bastante coisa, né? Tem o JP, Substitui o Cable Can, né? A gente tem o Cable Can também, né? O que é um cable cam? Cable Can é... Cable Can e Spider Can, né? a gente tem o Cable Can. Antes de entrar nisso daí, posso falar mais uma coisa da grua? A gente também fez grua. Eu tô aqui falando para as pessoas saberem quais tipos de gruas existem. Sim, né? sim. Existem diversas, existem muitas estruturas. A gente já entra na parte de tecnologia, mas a gente já fez grua para artista. Então a gente já fez para linha de show. A gente não faz só pro behind the scenes, né? A gente faz pro front the scenes também. A gente fez grua para artista. A gente fez diversos rodeios onde o Nossa, Zezé de Camargo, cara, O o Chorão do Charlie Brown quase deu um BO aí uma Minha vez, porque a gente coluna. fez grua. Deixa eu contar. A gente fez uma grua que era no Sesc Interlagos. A grua Certo. pousava, né? Aterrissava ali no palco. O Chorão subia, ia pro Levava ele pro público, público. ficava cantando em cima do público ali. Só que o Chorão, maluco, né? A gente Antes conheceu de muito descer, bem. O Chorão, ele pulou da grua. Eu Como tinha assim? 9 anos. Ele, literalmente, ele pulou. Chegava lá para descer, ele pulava. Pra quem não conhece, o Chorão, o Chorão não, o Sesc Interlagos no Bem Brasil, Interlagos, né? Mas o Sesc era um palco, era dentro do lago, Uhum. e o público ficava depois do lago. Não sei se você se alguém já assistiu isso daí, depois procura no YouTube. Mas aí nossa grua ficava na parte do público e a grua ficava aterrissada no palco. E aí ele subia aqui, a grua subia, ele ficava cantando, Rubão, Rubão, eu lembro até a música que era. Todo mundo cantando, todo mundo tentando subir na grua, claro, com uma altura de segurança, ele pedia pra abaixar. Maluco, inconsequente. E a gente desceu, porque tava acabando a música, tava programado pra gente descer. Quando a gente passou do lago e tava chegando no palco, o Chorão, no auge da carreira dele, com 120 quilos, pulou, mano, da grua. E aí meu pai tava lá atrás. É menos 120 Olhando. quilos de pressão que você tá Exatamente, só falando. que sobe 240. Porque é menor, né? É um braço que é menor. Então, se o braço tá aqui, o pistão tá aqui, ele abaixa mais leve. Com uma caçambinha aqui de grua, meu pai segurou, eu vi as costas dele, eu fiquei assim, ó. Meu pai vindo, meu tio e o Evandro, eu acho que o Evandro O ou o Vandinho Eduardo, pulou não na lembro, ele frente. pulou lá na frente. Eu lembro que meu tio, ele, sei lá quantos anos, ele conseguiu, sabe, e segurando, fazendo peso pra lá pra frente, e o Chorão continuando a música e segurou. Meu pai falou, minhas costas foi pro saco. A gente Você fez, imagina, um perrengue, que mas... realmente. Aí ele foi brincar com ele, falei, pô, Chorão, na próxima você for subir, pelo amor de Deus. Ele falou, porra, Nadai, desculpa aí, eu tava na noia. Mas foi gostoso, foi muita experiência. Aí a gente fez também no rodeio o Skank, o Samuel Reoli subiu no Samuel Rosa. Skank, puta meu, Samuel Rosa, subiu lá, brincou pra caramba. Então, a gente fez muita coisa Ô, assim. Nadai, eu vou comprar seu livro, hein? Você vou tem fazer, história, hein, cara, Nadai? eu- Poxa, cara. Se eu te falar uma vez, eu puxo as histórias dele, porque ele nem lembra. Ele me conta, marca pra mim, né? Uhum. Ele tem algumas histórias peculiares, assim, que nem eu acredito às vezes. Teve uma vez que a gente foi acho que era Santos e Guarujá, sei lá se era isso. Não lembro que jogo era esse, cara. Mas a gente entrou com o caminhão Era pra Copa fazer o São Paulo. jogo. Isso aí. A gente entrou com o caminhão no campo do Guarujá. Uhum. Eu acho que era Guarujá, era se isso não mesmo, me no falha a Guarujá. memória. Entrou, era um túnel, né? Entrou, descarregamos o caminhão, montamos todos os equipamentos, ferro, estrutura pesada e tal. Quando saiu, o caminhão levantou pra passar no túnel.
Não saía. Ah, por causa do peso. Levantou o caminhão. Não saía. É tipo aquele mito lá do estádio da Portuguesa. Que... Exatamente, Isso, é. exatamente. O trator lá e Só agora? que aí meu pai é maluco, a federação tava bem na propaganda da federação, se eu não me engano. Cara, a torcida começou a gritar. Falou, vocês querem que a gente saia? Então vem. Ele desceu todo mundo da torcida, colocou lá dentro e tirou o caminhão, velho. O torcedor entrou todo no baú, aí saiu o caminhão e depois para entrar de novo, falou, ó, só que vocês não vão embora na hora que acabar o jogo. Para poder entrar de novo, para poder carregar o equipamento. O pessoal subiu, foi até uma diversão isso aí, foi Que legal da hora. isso mesmo. Foi no começo da gente, né? Que é... Não, mas é legal, cara. Aí, tá vendo outro detalhe que o pessoal não pensa? Porque a gente faz eventos em prédios comerciais, tudo. Às vezes você tá com uma van, vocês têm, né? É uma logística. A logística tem que Aí ser você vai pensada. entrar no túnel pra descarregar lá na docas. Beleza, caminhão carregado passa, mas e depois? Depois. Realmente faz sentido. Cara, o foi, negócio é- encheu de torcedor, cara, os caras subiram, foi no Guarujá, assim. E nesse dia mesmo também, eu tava com 2 grus de cadeirinha, e era o cinegrafista que ia subir, e normalmente eu falo, não passa de 100 quilos, pelo amor de Deus. E nisso o Marcelão, que era da Band na época, ele chegou lá, ele tinha 200 e poucos quilos, Marcelão, grandão, brancão, né? Aí falou, Nadai, é eu que vou fazer essa câmera, eu fiquei suando frio, ele tá me enchendo o saco, né? Eu falei, cara, não tem o peso pra te levantar, não, meu. Porque... Pô, como é que eu vou levantar você? E ele brincando comigo, né, tal. E depois veio o câmera, que era magrinho, né, tal. Aí, porra, graças a Deus. A gente tinha um cinegrafista, acho que ele fez com você. Ele era bem conhecido, né? Ele faleceu, infelizmente, pela obesidade. Sim. Era o Mamute. Ah, o Mamute, eu conheci Eu ouvi ele. falar dele já. Pô, o Mamute, ele era um assistente. Ele era câmera, só que aí ele não conseguiu, né? Ele foi engordando de uma maneira que ele não conseguia mais operar. É. Só que ele era um cara bacana, bom, cara, um cara pra pau pra toda a obra. Aí a gente levava ele como assistente. Sim. Só que também foi... Tem muitos caras. Por exemplo, eu desenvolvi o primeiro cadeirão, que a gente fala, né? O tripézão nosso é o cadeirão. É um tripé que vai até 5 metros de altura, com um disco com a cadeirinha lá em cima para o cinegrafista. Por exemplo, tem estádio, tem algum lugar aí que você não tem como montar um praticável, alguma coisa. Então a gente leva o cadeirão, já põe o cadeirão, sou o cameraman, com a escadinha sobe lá em cima. E não pode fixar, aí tem o esquema do peso. Aí vai o enfim. peso e tal, tem toda uma estrutura. E normalmente também, não pode ser qualquer cinegrafista para subir lá. Exato. Pô, tinha um cinegrafista de mais de 100 quilos, cara. Aí o cara fica pensar que tá na casa dele, na cadeirinha. Um perigo tremendo. Aí sempre falava, não pode, o cara vai ficar na cadeirinha, fica para frente, né, e tal, porque cai. Quer queira, quer não, o cara quebrar uma cadeirinha daquele e cair para trás, né? Teve concorrente que copiou o nosso cadeirão e caiu, o cameraman caiu. Então, porque tem várias questões. Tem a saúde, a família do cara, tudo, cara. a sua empresa, envolve tudo, cara. Exatamente. Não é só o... Então tem uns aventureiros aí que chegaram a copiar, né? Quando eu fiz o primeiro cadeirão, me chamaram de louco. Falaram, você é louco. Isso aí não vai funcionar não, que não sei o que. Até estrei lá na Ponte Preta. As câmeras fizeram fila para subir no negócio. Foi um negócio assim, fora de série. Eu não faria essa fila, eu não subiria não. Os caras... Um cagaço de foi altura. primeiro Cara, ainda, né? é louco. Foi gostoso, cara. Até o primeiro era de madeira ainda, a base e tal. Hoje não, hoje é tudo de ferro, alumínio e tal. E, pra você ter uma ideia, eu tenho 90 cadeirões desse aí. Então, de a gente conseguiu fazer 90. Muita gente copiou, que demais. mas a gente tá aí, desenvolvendo. E falando dessa questão, né, que a gente tem da história tudo de vocês, né, e qual que é o maior perrengue que vocês já passaram, assim, fala, puta, esse daí a gente sofreu, mas deu certo no final. Cara, Acho que se for falar qual que é o maior perrengue, acho que a gente vive todo dia o maior perrengue, que é continuar trabalhando, né? Bom, Todos os dias, esse é o maior perrengue. Hoje em dia o mercado de visual está cada vez mais evoluindo, tá cada vez mais difícil, tem muita gente no mercado, o que é bom e o que atrapalha. E também, sei lá, eu não sei se é pontos negativos, é um equilíbrio mesmo o mercado evoluir. Mas acho que o maior perrengue é esse, meu. Continuar trabalhando. Mas assim. de trabalho, já tive perrengue em show da virada pra Globo. Choveu a noite inteira, fizemos show com chuva, as gruas de 25 metros para carregar, para puxar, e o pessoal para
pra gente montar com chuva, aí depois desmontar todo o equipamento com chuva, é um perrengue danado. difícil. E é peso, cara. Então, por isso que a gente foi criando... Se você não tem um time mesmo engajado, É, querendo cara, fazer acontecer, você vai Exatamente. ser Por isso que deixado... aí a gente foi criando o quê? Equipamentos para o nosso uso, né? Então a gente facilitou de diminuir estrutura, diminuir peso para poder carregar nas... Antes era só caminhão. Hoje eu carrego 4 gruas numa Sprinter, né? Entendeu? Sim. Então a gente foi customizando também para o nosso uso, né? Mas perrengue já passamos muito, cara. Pô, já teve um perrengue no Detal, embaixo do palco. Choveu mais lá debaixo do palco do que em cima, cara. Eu tive que pegar a lona, cobrir meu pessoal todo para poder não queimar equipamento do Race No Lollapalooza também, né? Lollapalooza. Mas aquele dia no Interlagos, os gringos, não, para tudo. Igual a gente viu na Copa, né? Que os caras afastam de todas as estruturas metálicas. Como que se fala? É um protocolo que eles têm, né? E trouxeram pro Brasil e começou a chover. Foi até você, o Fernando, o Batista, pessoal no Lollapalooza, lá, Batista. minha assistente. Eu chovendo, parecia uma cachoeira assim em cima do equipamento e os gringos mandam sair todo mundo, cara. E os equipamentos? Voltou, nossos equipamentos, fabricação nossa. Não, funcionou. E os Race Cam, Olha. De verdade, equipamento não tô brincando, eletrônico, monitor, voltou a tudo funcionar. na chuva. Entendeu? Então O pessoal vê os flash, mas não vê os perrengues, né? Que você Exatamente. tá... Exatamente. Assim, né? Não tem jeito. Você falou isso, eu lembro uma vez também que eu fui fazer uma virada cultural. Orçamento baixo, Prefeitura de São Paulo, você já imagina, né? O palco também era... a house era embaixo do palco. Choveu. Amigo... Todo mundo acha que tá protegido embaixo do palco, né? É pior. Porque vira um negócio ali que... Isso. Pior, cara. Foi assim um negócio... Esse dia aí mesmo da chuva, cara... A galera monta o palco num lugar onde que é mais baixo pro público ficar mais alto, né? Acaba correndo toda a água pra lá, né? E nesse também que eu fiz, eu tive um problema similar ao que você teve também, porque eu tive um acidente de um operador. E é 24 horas virada cultural. Na hora de revezar, não tinha como revezar, não tinha pessoas pra colocar. Eu fiz virada cultural. Teve gente também. que eu mesmo virei, acho que 18 horas direto no corte. Eu lembro até hoje. Nossa, cara, você me lembrou de uma coisa de virar. Eu fiz primeiro Criança Esperança. Não, Criança Esperança não, é do SBT. Teleton, cara. Eu fiquei 3 dias e 3 noites direto lá no estúdio com a grua, que era a grua até da Mocha na época, uma Pegasus. Cara, ficamos... Eu não tinha como sair para comer, para nada. Vinha lanche pra gente ali e tal. Foi pauleira, porque não tinha ninguém, entendeu? E aí tava lá com uma equipe, a gente sofreu. E aí, quando acabou, o pessoal para desmontar o cenário, começou a desmontar cenário, jogando em cima de equipamento e tudo. Deu um desespero tremendo. Cara, isso é importante. Eu falo aqui também para nossa equipe, e com certeza vocês devem, pela experiência, eu tenho certeza que vocês falam. Cara, o sucesso do próximo evento é a desmontagem do atual. Exatamente. Desmonta com calma, guarda, não esquece nada, deixa tudo certinho, os cabinhos, guarda, porque isso vai fazer diferença no próximo. Exatamente. Porque se você quer desmontar rápido para ir embora, a conta chega. Chega. E... Cara, uma vez, muito doido isso daí, porque uma vez a gente desmontou todos os nossos equipamentos e faltou o bendito parafuso da locadora. Se eles estiverem assistindo aí, eles vão lembrar dessa cena, mas faltou um parafusinho assim, da locadora. Que era um parafuso que, cara, não existe no mercado. Eu procurei, a gente teve que fabricar o parafuso. A gente fez o parafuso porque não achava. É um parafuso que é para lente 50mm, que vai no plate bridge para aguentar uma FX6, a traseira da FX6 com o plate bridge e a longarina. Para segurar a peso da lente. Exatamente, a câmerazinha assim, aí veio o cage e tal, e aí o plate bridge e aqui. Só que esse plate bridge, ele é deslocado. E é um parafuso, cara, é um parafuso específico. É uma bitola desse parafuso e ele tem que ter aquele vão... rebaixo. Aquele extensor que não tem rosca específico. Tem que ser aquele parafuso. Cara, eu não achava. Eu fiquei 1 mês procurando na internet, não existe. E a gente perdeu o bendito parafuso por falta de cuidado. Então, todo parafusinho... A gente fez 3. Eu digo aqui, na Abracadabras, os nossos maiores prejuízos sempre foram na desmontagem. Ou quebra, ou falta, ou roubam. É sempre na pós-produção, na hora que você tá arrumando. Exatamente. Fibra, principalmente, quebra também na desmontagem. É sempre na desmontagem, porque o pessoal já tá mais relaxado, já entregou. Não, vai todo mundo com cuidado pra entregar e depois falar, já foi. Isso quando feiras, a gente falou da set. Meu amigo, uma vez as últimas sets que eu montei, praticamente 10 anos seguidos de set. Eu quero Vocês fizeram bastante, né?
10 anos. Eu que era responsável de subir e descer a parte toda técnica. A desmontagem, já teve evento, o Beto que tá no corte aqui, a prova, ele foi lá. Falei, Beto, vai lá antes que os caras desmontam a cenografia. Exatamente. Cenografia, Vai. cara, Mesmo assim, cara, os caras batem a marreta, cai não tudo. quer nem E seus saber. cabos tá embaixo. Tá tudo lá. Falei, meu, que a gente perdeu. Mas perdemos mesmo, perdemos cabo. Cara, é surreal. É, É infelizmente, surreal, cara. a cenografia não quer nem saber. Os caras Cara, a gente desmontam tem, tudo. eu não vou citar nomes, mas a gente tem um local que a gente desmonta aí num estádio, que ele tá sendo linha de produção, né? E, cara, depois que acaba o show lá, a gente, com todos os cabos passados, a gente tem que puxar muito rápido, porque desce tudo ao mesmo tempo, tá? Cada vez mais processual, assim, acelerando esse processo para o dia seguinte ter jogo, tem gramado e tudo mais. Cara, é um perigo. Eu já até sei qual Mas foi o assim, estádio. eu não quero citar nomes. É porque eu trabalhei lá há 5 anos. Então, Eu via vocês lá. cara, tá difícil. Se a carapuça serve, por favor, reveja isso daí, porque é difícil, cara. Tá todo mundo sofrendo. E às vezes a gente não consegue nem atender Eu vou te esse falar, estado por causa disso. eu dou nomes pra alguns, mas não vou falar desse daí porque é delicado. Mas, por exemplo, a gente produz pro Sesc. Uhum. Eu gosto muito do Sesc, é muito certinho. Hum. Mas esse certinho, às vezes, eles atrapalham Exato, Muito. também tem isso. tanto. Eu lembro que quando acaba, a gente tem X horas pra desmontar Pois, tudo. exatamente. Não dá tempo, cara. Não Eles dá. apagam a luz ainda do teatro. É Eu assim falei, eu mesmo. não enxergo. Tipo, cara, não dá pra E fazer. teatro no Teatro Putz, Municipal? cara, luz. Nossa senhora, isso daí é chato. Eles Em apagam. todos eu os falei, estádios "Ei". pra gente. A gente demora muito, gente. Por favor, deixa a luz acesa. Às vezes tá puxando o cabo, o outro Não cara dá tá pra puxando ver, o meu. cabo dele, o outro trança cabo, aquela coisa toda, um quebra o cabo do outro. É complicado, cara. E você não tá enxergando, Ó, o que acontece? teve uma época que eu trabalhei no Allianz Parque, eu fazia o telão também. A mesma coisa que eu fazia na Vila Belmiro, eu fazia no Allianz Parque, eu era diretor de TV. Eu sei que a hora de apagar a luz é a hora que eu acabava o meu trabalho. Porque o cara tava do meu lado. É. O cara tava do meu lado. É. Na hora que eu tirava o último loginho que tava rolando lá do Palmeiras, já foi o boa noite, já acabou tudo. Tá rolando só para o estático do Palmeiras. Se parar ali, se eu desligar o meu switcher, eu já sei que Já a luz foi. vai ser na sequência. Porque o cara tá do meu lado, ele vai fechar a sala. É. Só que eu via a galera trabalhando lá embaixo ainda. Falei, meu Deus. O Allianz Parque é um que a gente sofre quando acaba. E de todos os estádios, ainda eu achava o Allianz Parque melhor pra trabalhar. É, Porque gosto eu de trabalhei trabalhar. muito no Corinthians, eu achei meio difícil passar os cabos lá. No Morumbi, É, complexo. Eu no vou- Morumbi, pra gente tem o túnel lá, sai da UEM, já sai no túnel. então mas eu fiz Copa América, né? Não tinha nada pra passar, Posso eu tinha fazer, passado eu posso zero. fazer um acréscimo? Sabe aquele negócio que tem nos túneis? No túnel do Morumbi? Do Morumbi. Sabe que tem aqui Que o cabo? põe Põe os cabos? Passa cabo. Ele que fez. Do Morumbi foi. Eu não usei, se eu passar É um cabo, não L, na deixaram. parede é um L que fica assim, fica aqui assim, então os cabos passam tudo por aqui. Ele que fez. Eu lembro que do Morumbi, eu fiz a Copa América, eu cuidei da Arena Corinthians e do Morumbi. Eu sei que no Morumbi, um dia, uma das raivas que eu passei, assim, eu tava na parte da cabine, né? Fazendo a transmissão, Sport Presentation, né? A câmera tava em cima de mim. Eu não conseguia descer o cabo. Putz. Era só descer o cabinho. É. Eu tinha que passar mais de 1 quilômetro de fibra só pra chegar no estúdio. Eu falei, caraca, só deixa o cabo. Não podia, que a Não Comembol pode. não permitia um monte de Não coisa, permite, tinha é. regra. Eu falei, meu. Aí o cinegrafista, ele baixava a cabeça assim, olhava pra mim. Eu tô aqui, ó. Cara, não vai entregar o negocinho. E não podia também o transmissor sem fio por causa da Anatel. Tinha um monte de coisas que a gente não conseguia fazer. É. Eu falei, meu, cara. Mas ainda tem. Hoje tem muita coisa que não pode, porque é a grama, é isso, é aquilo. Tem muita coisa que não pode. Eu, por exemplo, eu nunca pisei no gramado do Allianz Parque. Trabalhei 5 anos lá. Eu não podia. Falei, caraca, eu não sei o que pisar. É. Não podia. Vocês devem pisar, porque vocês estão ali. É, porque Mas a minha na credencial Game não Cam, permitia. Só uma câmera que pode, Dentro que é a das Game quatro Cam. linhas não pode. A minha credencial não permitia nem que eu chegasse ali. Eu parava no túnel. É. Minha credencial nunca era. Mas dentro das 4 linhas não pode, nenhum estádio. Eles não gostam, Não, né? não pode. Mas pra fora, assim, pô, ia tudo sintético, né? É. Então Mas eu gosto do Allianz Parque pra cá. Não, eu gosto. Acho que do que eu trabalhei foi os Corinthians melhores. também, o Gênero lá, o pessoal. A gente tem. Bom, como a gente tem um O relacionamento. gênero, conheço hoje. Como a gente tem um relacionamento com todos os estádios, né? Então são parceiros hoje, porque a gente tem uma abertura para poder montar as nossas estruturas, né? O Morumbi, Allianz Parque mesmo, o seu Mauro fala, cara, é de nadar aqui, não confia em outro, entendeu? Como que você vai pra Uma- outra empresa? Vocês já sabem tudo É, que já das é trevas, também, já né? foi. Outra tudo. segurança que a gente dá, né? Já teve coisas que a gente já ouviu, tentaram fazer, copiar e caiu, né? Nego
Então, a gente procura trabalhar Imagina a mídia negativa que tá disso. Nossa, nem fala, meu. Então, assim, o RAI, nosso RAI aí, meu, ele é rigoroso com isso, sabe? Ele presta muita atenção com isso, né? Então, aonde o RAI tá com praticável é segurança, entendeu? Sim. Nossa equipe, porque o RAI hoje nem vai mais, né? Mas é o João, o pessoal todo aí, que onde vai montar, cara, eles montam com total segurança, entendeu? E tem as visitas técnicas antes, um Tem, lugar novo, tem que fazer, tem, não tem tem. como não Por ser. exemplo, no Ibirapuera mesmo, a gente montou pro vôlei, foi vôlei, que a gente montou, foi vôlei, né? Esse último que a gente pôs a câmera, pôs Foi vôlei. a Cinecam, montamos, estrutura de praticáveis, 2 gruas, entendeu? Então, tem todo um esquema de segurança, sabe, para trabalhar. É tudo Você tá com o pensado, público, né? né? É, tudo pensado. Não, é aí que tá, né? Os meros mortais, quando eu falo meros mortais, a pessoa que tá assistindo não tem ideia da engenharia que tá por trás. Né? Cara, é muita coisa para você chegar. O cara vê o produto final, né? Tá tudo montadinho ali, tem uma grua, mas para chegar a grua ali, para chegar um praticável, uma câmera lá em cima, no Ibirapuera mesmo, a gente fabricou praticáveis, por exemplo, tem a saída do túnel dos jogadores, então a Globo queria pôr os narradores aqui em cima, num vão livre. Sim. Então a gente criou um praticável da altura de 2,30 metros para o jogador que tem 2,10 metros passar embaixo, de basquete, E por o exemplo. narrador tá... Então a gente fez uma cabine para a Globo ali de narração no Anhembi. Eu tenho essa estrutura, vai ter um jogo lá hoje, eu tenho essa estrutura específica para pôr lá. Pô, que legal. Então tem várias coisas, tem vários estádios. No estádio lá de São José do Rio Preto, nossa, tanta Você tem estádio. bandeira afincada em muito lugar. Por exemplo, eu via Funchal, não, como é que chama aquele lá? O Crédito Carral, por exemplo, tinha umas câmeras que tinha que ficar, a gente montou a estrutura por baixo do palco, só uma aberturazinha para poder sair, para não pegar público. Então só fica o cara sentadinho ali numa cadeirinha mesmo, com a câmera. E não interfere no Não que tá interfere em assistindo. nada. E a estrutura que está por baixo, cara, são 5 metros de altura, fora de série, para poder chegar ali em cima, entendeu? Pô, demais, Então, é o que eu sempre falo, a gente tem os kits, para Multishow, por exemplo, né, a gente tem os kits Multishow, né? Kits de Ibirapuera, kits do sei o quê, kit para onde vai, tem um kit lá que é específico. Entendeu? Allianz Parque mesmo a gente tem Você já sabe a vários. dor do local, né? Exatamente. Então vocês já vão definidos como que vocês vão... Para você ter uma ideia, no Allianz Parque, as cabines para transmissão, para Cazé, Globo, Record, tem os praticáveis que ficam na cabine, que é nosso. Então, é customizado já ali. Então, acaba o jogo, já tem que... Acaba o jogo 11h30, meia-noite, a equipe tem que estar lá para tirar, porque no outro dia vai ter show. Sim. Então, é aquela correria, cara. Isso ninguém vê. Então, por isso que fala, vamos montar o praticável ali, é fácil. Não. E uma equipe não entrosada... Aí é onde entra o seu workshop lá com a galera. Uma equipe não entrosada não consegue fazer isso no caso. Não consegue, cara. Então, Exatamente. Não tem consegue. que montar e desmontar, não estragar a estrutura da cabine, né? No elevador para você descarregar. Não estragar é o principal, porque como você vai usar depois? Exatamente. A vida longa do... Não, e outra e o coisa, próprio, você estragar o cliente, estádio, né? por exemplo. Você estragar o elevador do Colocar estádio. Se o- você no estraga o gramado estádio, os tem caras que não ter vai querer você lá bolagem. depois. Exatamente. Sabe que você é uma empresa relaxada que não tá E, cuidando. e outra coisa que a gente Estético, fez, né? e outra coisa que a gente fez também foi as cabines da Globo e Sport TV do Allianz Parque, a gente que fez a cabine, reformou toda a estrutura da cabine, a mesa para pôr narração, do Corinthians também. Então a gente que fez toda essa Pô, infraestrutura. legal, vocês estão em todos os Customizamos pra lados. Globo, né? E hoje eu vejo também, né? Estamos falando de como vocês têm aquela Game TV, Game Can. Game Vocês fazem, que é um diferencial. Eu vejo que vocês estão sempre inovando, né? E vocês já uniram a parte, a técnica, a dor do mercado, criaram, vem trazendo inovações. E o que vocês procuram, que vocês estão almejando para o mercado? Ou vocês enxergam que esse mercado Aí é está com indo, ele. assim, de tecnologia? Não precisamos falar que vocês estão desenvolvendo, É, obviamente. Não, Cara, não é é- intuito, mas vocês enxergam uma grande evolução, porque vamos falar assim, a gente televisão. Cara, já tá legal. O pessoal se acostuma. Mas vocês estão falando, puta, se eu colocar aquilo vai ficar mais legal. Vocês acham que ainda tem espaço de crescimento, de mais tecnologia, de mais inovação? Cara, eu acho que tem evolução. E nisso vocês estão tudo. pensando nisso? Aham, a gente está pensando nisso. Tudo isso que a gente foi falando são estruturas e infraestrutura robusta e tudo mais. E a gente tem visto que o mercado está cada vez mais evoluindo, encurtando o orçamento e também diminuindo tudo, né? Isso a gente está vendo. Eu penso muito nisso
e levo a Apple como uma coisa, um parâmetro de visão. Tudo vai cada vez ficando menor. Essas estruturas que a gente está usando, cada vez ficando menor, menos operações, menos robustez em tudo isso. Então, cada vez mais a gente tem que pensar na tecnologia sendo introduzida nessas estruturas. Então, uma grua, a gente tem que começar a pensar em como fazer ela ficar cada vez menor, atender da mesma forma, reduzir custo e tudo mais. Então, a gente tem pensado exatamente nisso. Em fazer remotamente todas essas operações. Isso que a gente tem enxergado, é isso que a gente tá caminhando para isso. A gente dá assim a gente fornece essas estruturas, mas mais que equipamento, mais que desenvolvimento, assim, a gente pensa em soluções para todo tipo do mercado audiovisual. É isso que a gente entrega. Seja para uma gravação até a transmissão, a gente consegue, a gente tem demanda para isso. E é isso que a gente enxerga. A gente está colocando toda essa estrutura para caminhar junto com o mercado que tem ficado menor, assim. Eu falo fisicamente menor, essas estruturas. Sim. Então a transmissão vai indo para... A gente vai correndo para o lado da transmissão para fazer tudo remoto também. Eu acho que teria até outros podcasts pra gente falar, porque, cara, porque coisa, é uma assim. ramificação muito grande, né? Exatamente. Tem muito equipamento, muita tecnologia que vocês me falaram aqui que eu nem sabia que existia, sabe? Então, e o mercado sempre tá atualizando, tá sempre uma dor diferente. Porque a gente, essas estruturas, a gente sempre pensou em colocar um cameraman lá. Agora a gente tem que colocar a câmera em si. O operador já não está mais lá, ele está em outro lugar, hoje em dia. Cada vez mais isso está acontecendo. Tem o drone, que a gente estava começando a iniciar o assunto do Cable Cam. O drone já está tirando esse... Mas peraí, o que é um Cable Cam? O Cable Cam é um trilho que ele fica aéreo, basicamente isso. Num cabo. Ele faz o mesmo sistema... É tipo aquele da Fórmula 1 que passa no... Exatamente. É aquilo lá. Exatamente. Vocês têm essa solução. Tem. Que demais, hein? E aí... Qual que é a missão dele? É fazer uma imagem aérea, é um trilho de cima. É diferente do Spider Cam. O Spider Cam, ele é omnidirecional, né? Ele vai para todos os lados. Ele sim é como se fosse um drone, né? Ele desce até o campo, ele sobe, desce, faz todos os tipos de estrutura. Aí de movimentos. Aí estão colocando o drone. Também já não tem um operador lá. Né? Exatamente. Também não tem um operador lá. Mas no Cable Cam, se vocês vissem como é a operação, tem pelo menos 3 pessoas ali para fazer a operação, fora a montagem, RT, guindaste para montar, enfim, é uma logística gigantesca para fazer um Cable Cam. E vai funcionar. E vai diminuindo. Reduziu para um drone. Eu então lembro é antigamente também que no estádio vocês entravam com um Steadicam gigante. Isso. Grande. Hoje não. Você vai estar com a mochilinha, tá com um transmissor sem fio, tá com um gimbal. Hoje ali, a gente nem a mochila leva, né? O nosso esquema já é só a câmera mesmo, o microlink já tá junto com ele, né? Já tá ali no a gente tá caminhando para esse lado. A gente tá entendendo que o mercado não tá mais em campo, a gente tá querendo fazer tudo interno, né? Sim. E entregar somente pontas, que são as câmeras, meu. Câmera, já tem microfone, já tem tudo. E aí o serviço de vocês param, por exemplo, na entrega do switcher ou vocês cuidam do switcher também? A ideia é que futuramente, sim. Futuramente a gente vai ter que entrar nesse tipo de mercado também. Não agora, a gente ainda está dando solução para fazer o controle dessas coisas. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, a gente enxerga, nossos clientes pelo menos tem uma dificuldade de controlar as câmeras. Fazer o foco zoom, fazer PTZ, hoje em dia tem muita solução porque PTZ. Não dá para ser especialista em tudo. Né? Exatamente. Você pode ser muito bom na coisa, mas essa questão de movimento, vocês estão estudando para isso. É isso. Aí a gente quer entregar essa lacuna entre a transmissão e a entrega aqui no É um recheio, final. né? Por exemplo, o cliente vai lá com 18 câmeras, a gente coloca mais 6 com recheio, entendeu? A gente tem o nosso switcher, o nosso rack, né, no caso, e desse rack a gente já entrega pronto, só vai a fibrazinha lá pro carro deles. O sinal, só pega o nosso sinal só aqui. Pega o sinal e já vai para eles, entendeu? E aí eles estão cantando para vocês, dá o sinal lá do intercom. O corte é todo dele, o corte é todo de lá do switcher da UM. Mas a gente já entrega, no caso, com vídeo, tudo prontinho já. E para equalizar a cor, porque, por exemplo, vocês chegam tem a câmera de vocês, só que tem a câmera deles também. Tem que juntar tudo isso. Vocês têm bate muita cabeça para não é que bate a cabeça, hoje em já dia pega isso aqui e eles vamos lá.
É que, na verdade, no final das contas, a gente entrou nesse cenário junto, sempre tratando com a FX6 e tudo mais, com a linha Sony. E aí a gente está fazendo o cliente aceitar, e é uma quebra de paradigma, né? Ele tá aceitando um estilo novo, é por isso que a gente fala que é um recheio do bolo, a gente está fazendo o cliente aceitar um estilo novo dentro da transmissão dele. Que é o que a gente estava falando aqui fora do podcast sobre o filtro de cor, textura de cor. E a GameCam, Cinecam, Volcam, ela veio para mudar realmente. Ela não acompanha a transmissão. Ela é uma Cinecam, é uma câmera de cinema ali dentro. É uma câmera que vai uma textura diferenciada. Em determinados momentos. Exatamente, detalhes, um slow, ela para fazer algo... É um recheio do bolo mesmo. Então o cliente ele vai entender que é algo diferenciado. Então é uma imagem de slow, é um clipe de slow. A GameCam, por exemplo, não tem nada a ver com broadcast. Você vê que é uma qualidade absurda que ela aparece na distância focal, é diferente. Total. Então é isso, a gente está querendo fazer essa... É como se fosse tá jogando FIFA. É game, Golcam, FIFA, exatamente. FIFA, É pra fazer se sentir diferente ali. Então, toda vez que entra essas câmeras, quem tá assistindo vai falar, nossa, é diferente. Subliminarmente assim, mas é diferente. E é isso que a gente tá fazendo. Eu gostaria de ver um jogo todo assim. Exatamente. Aí que entra. Cara. Aí que entra toda essa parte, assim, que a gente tá indo por esse lado aos poucos. Então, a gente está falando de um mundo que não está distante, porque vocês fazem isso. A Copa do Mundo está acontecendo agora e tem o sinal gerador, só que cada país tem a sua sujeira, cada transmissão. Exatamente. Tem alguns países na Europa, não sei se vocês já viram, a transmissão deles, eles têm um mapinha igualzinho do FIFA. Você consegue ver todo o posicionamento de todos os jogadores, onde está igualzinho. Sim. É isso. Sim. Imagina agora você trazendo as câmeras fazendo isso. Pra acabou. realidade. Essa galera nova que tá vindo aí, ó, é o futuro. É o futuro. Se eles já se identificam com isso, eles vão assistir mais ainda. Exatamente. Aí tá na mão de quem é a tecnologia. Exatamente. Quem já começou lá atrás. Que a dificuldade que a gente tem é controlar as câmeras de cinema à distância. A gente não tem uma lente broadcast dentro da câmera de cinema que controla na camate. Sabe essas câmeras de servo, tudo com essas lentes de servo, tudo mais, fazer fotometria, tudo via fibra, CCU, tem toda essa estrutura. Sim. As câmeras de cinema não tem isso, elas não são preparadas para isso. Por mais que tenha vindo aqui, algumas, né? São Black Magics, né? A gente controla tudo. Exatamente. Mas não são a mesma coisa. Mas já tem algumas que você já conseguiram fazer, só que aí você tem que pensar na estrutura toda. Aí envolve uma... É muito complexo esse nosso mercado, E outra, não adianta você desenvolver, também tem aprovação. É um investimento muito alto para você ter a aprovação. Aí falar, não, já tô acostumado com tem isso. É engessado, cara. O que eu enxergo é assim, a gente tem que criar um modelo do nosso negócio. Tem um cliente que vai criar, por exemplo, aqui tem Blackmagic, eu trabalho com Sony. O cliente vai querer ou Sony ou Blackmagic. Se ele tem você com Blackmagic, ele vai com você com Blackmagic. Eu trabalho com Sony hoje em dia. Não que eu estou firmando o meu negócio só com Sony, mas esse tipo de atendimento, de entrega que eu dou para o futebol é com Sony. A gente está fazendo com Sony. Então a gente vai manter com Sony, eu vou controlar essas câmeras com Sony e vou atender isso. E talvez transformar uma transmissão inteira com essas câmeras. Talvez. Já vem fazendo pelo menos 6 câmeras. No futebol a gente já coloca, ele controla tudo isso aí, o vídeo antes de entregar para o M. Não, perfeito. Isso daí já é um diferencial bem grande. Porque, cara, a gente tem alguns concorrentes e não existe um hack só para isso. A gente viu algumas dores de entrega, porque quando a gente vai com essas câmeras, a gente não está indo com a OEM, então não tem toda a infraestrutura técnica por trás. Você conhece muito bem. E a gente começou a entender que a comunicação técnica que eu falo existe muito problema que acontece. Então a gente tem que ter uma comunicação direta com esse campo. É como se fosse uma UM dentro, uma UM em paralela só para essas câmeras, sabe? Sim. E é uma operação totalmente que atende à unidade móvel, sabe? E enfim, é bem complexo, mas isso está sendo criado ainda. A gente já tem um futuro de fazer toda a operação dos gimbals também, remoto. A gente já vê que tem muita coisa acontecendo, mas a gente quer fazer da nossa empresa, entendeu? Não, faz sentido, porque eu lembro quando eu fazia o corte lá do Allianz Parque, com certeza eu pegava sinal de vocês também, porque eu recebi o PGM clean, né? Mais alguns sinais de campo, que dá o M lá, eu ia lá no
no distribuidor deles, né? Isso. E eu falava, eu consegui escolher a câmera que eu ia puxar independente. Uhum. O Exato. problema maior eu não tinha controle. Se eu cortasse pra você, eu não sei o que você tava falando. Você Exato. podia a qualquer momento dar um chicote Exato, e é. me... Que eu não sou eu que tô controlando você, Uhum. mas eu consegui extrair vários sinais. Já. Hoje a gente já manda o sinal limpinho, né? É. Já vai limpinho, né? Então Pô, gente, o homem tá estudando aí. muito bom. É, Ó, tem- essa conversa com vocês foi muito boa. A gente podia ficar aqui horas, que tem muita história, né? Tem bastante coisa Então pra falar. já vou deixar o convite aberto aí pra futuramente vocês voltarem aqui, a gente Com falar de certeza, mais só chamar. histórias, Tá tudo. legal. Porque aqui vocês têm bagagem, vocês têm futuro de tecnologia pra falar, ainda muita coisa, né? A gente falou muitas coisas nos bastidores que a gente nem conseguiu colocar aqui. Mas em todo podcast eu faço a seguinte pergunta, né? Que eu só coloco pessoas de valores aqui que realmente tá girando aí, fazendo realmente a engrenagem girar do audiovisual, deixando ele tangível e democrático para todo mundo poder trabalhar. Porque antigamente o audiovisual ele era os intocáveis, era caro, só trabalha quem... Exato. E não, a gente vem mostrando que todo mundo pode trabalhar no audiovisual, a gente Sim. pode treinar, pode desenvolver. Vocês são a prova disso, treina todo mundo, é uma família, trouxe até mestre de obras. É. Quando que ele imaginaria que ele está trabalhando num evento, sabe? Tipo, é Exatamente. muito louco isso daí. E quem que vocês falaram, eu sentaria aqui na mesa, eu daria play no YouTube aqui para assistir essa pessoa. Quem tem tanto conteúdo que poderia Work agregar? Drones, cara. Work Drones. JP. Uhum. né? E aí, Jó? Eu tenho Work outro Drones. também. Work cara. Drones. Ele fala do JP. Work Drones. Eu tenho um cara que tem uma bagagem, ele tem história, ele vai falar bastante. E eu sou fã desse cara, assim, o cara é muito brabo, é o Guerreiro, meu. Guerreiro, O nome dele, Guerreiro? é o Guerreiro. Guerreiro. Márcio Guerreiro é um cinegrafista completo. Boa. Completo. É Ele irmão, é cara. assistente, ele é uma pessoa incrível, batalhador e tá sempre aí tentando fazer A passagem de vida acontecer. dele foi assim, né? Deixa que ele conta isso, mas ele é um cara que ele é o inspetor bugiganga. Você chama ele pra fazer a operação? Vamos operar uma câmera pra mim? Vamos. Ele vai tirar da mochila dele tudo, assim, bateria, drone. Ele já vai preparado. Ele vai Não é um preparado. operador. Não, Ele é um não, cara- Esses caras é um são diferentes no mercado. Esse especialista, cara, guerreiro. É drone, é Roninha, meu, Eu cara. posso Já Ele passou cai por ele. muito perreio pra levar o kit de Já. sobrevivência dele. Já. É. já. Ele tem é um câmera das antigas do... Ele é um cara legal porque, assim, ele é o câmera das antigas da Globo e muitas outras empresas. Eu Band, conheci de ele tudo. da Globo, de várias ele fez, e ele acompanha o mercado hoje. É. Então é muito legal, meu. É muito legal. Não, Tem isso muita é bom. experiência. Pode chamar. É que ele tem um cinegrafista nosso que leva até joelheira. Na É? mochila dele tem tudo. Ele é desse Porque ele cara. sabe que a qualquer momento ele... É. Opa, eu vou precisar. Então O ele já Guerreiro fica tem nesse- tudo isso. É cara. isso. O Guerreiro. Esses caras fazem a Vou falar que diferença. ele leva até mods, né, Guerreiro? É pra ficar no campo sem fazer Aham. xixi. Pô, gente, muito, isso. muito bom, mano. Essa conversa foi muito rica. De verdade, obrigado, Obrigado. Eu que por agradeço virem a aqui, estar aqui oportunidade na de mesa. falar É. aqui. Já falando aqui pra vocês, já curte, compartilha, não deixa de seguir o canal, porque as histórias reais que a gente traz aqui do mercado é que realmente quem faz acontecer, não é historinha furada, não. Então, já compartilha, mostra, porque a história Denadai, aqui ó, vou falar Denadai geral mesmo, que é a galera mesmo aqui que faz acontecer. Eles mostram como que o audiovisual é construído com resiliência, suor, trabalho, integridade e apoio ao próximo, né? A tecnologia, a gente sabe que atrás dessa câmera tem alguém me filmando, tem alguém cortando, tem uma família por trás e eles levam realmente ao pé da letra. E obrigado aí por vocês terem assistido esse episódio, compartilha aí, segue a gente. Vocês querem deixar algum recado aqui para seguir vocês? Querem deixar Com as redes sociais certeza. para falar? Pô, fala aí. Siga a gente no Instagram, @DenadaiOficial. O nosso YouTube também, direto eu crio conteúdos Você tem no YouTube de também? behind the scenes, Pô, assim, legal, eu vou criei... seguir já agora. Criei alguns conteúdos ali atrás fazendo jogos do É o Corinthians, making off, né? é o making off. Legal, pô, isso aí é É um rico, making hein? off bem descontraído mesmo. Às vezes eu falo algumas groselhas lá, É mas, muito legal. mas Isso é é bem bom. isso assim. É da Denadai, tá? É Denadai Oficial também. Você consegue acessar no YouTube e segue a gente lá. Boa. E É você, isso. Robertão? Eu só dou continuidade nas palavras dele. só isso. Hoje eu só sou mais um e agradecer ao legado que eles estão mandando aí. né? Isso. Gente, isso. parabéns. Obrigado. Parabéns Valeu, mesmo, obrigado pelo e convite. Obrigado pô. por tudo. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio aí do Fala Comigo Produção. Valeu. Isso, valeu.